funciona essa questão da coluna geológica e qual a relação dessa organização com o registro fóssil? Olha, eu já ouvi muita gente dizer que a coluna geológica não existe. Inclusive, muitos criacionistas dizer que a coluna geológica não existe. Eu não repetiria isso, sabe? A coluna geológica, ela existe, ela é real. Às vezes, as pessoas não entendem exatamente o conceito de coluna geológica. Vou tentar colocar aqui de forma simples, eu espero que vocês entendam. Em termos bem assim, em termos teóricos, a coluna geológica é um diagrama que representa toda a sucessão de rochas que nós temos na crosta terrestre em ordem cronológica, das rochas mais antigas na base para as rochas mais recentes no topo. Então, é um diagrama temporal que reúne todas as rochas, né? Alguém diz assim, mas não existe nenhum local no campo onde essa coluna é observada de forma inteira. Mas isso não é necessário, isso não precisa. Isso, na verdade, pessoal, isso é o resultado de um conceito errado com respeito ao dilúvio. Às vezes as pessoas pensam que porque o dilúvio cobriu toda a terra com água, toda a terra foi coberta com água, e as rochas depositaram a partir desse oceano, né? Então eu teria que ter uma camada que desse a volta na terra inteira, uma camada que circunscrevesse, depois eu teria uma outra camada por cima, depois uma outra camada por cima, ou seja, eu faria uma estrutura concêntrica, como se fosse uma casca de cebola, né? Onde qualquer lugar que eu fosse, eu teria a coluna geológica completa. Isso não é verdade. O dilúvio depositou sedimentos somente naqueles locais que tinham depressões, que são as bacias de sedimentação. Aqueles locais que eram altos, mais elevados, o dilúvio não depositou. Para vocês terem uma ideia, numa aproximação assim grosseira, cerca de 40% a 50% de todas as rochas de todos os continentes não tem nenhum vestígio de dilúvio. Ele passou por lá, a água cobriu toda a terra, mas ele não depositou sedimentos naquele local, embora foi coberto pelo dilúvio. Então nós temos que separar isso. Por isso que a coluna geológica, nós encontramos ali em alguns lugares, não completa, e em alguns lugares eu encontro só a parte que não pertence ao dilúvio. Laura, eu quero mostrar para vocês uma imagem que essa seria a coluna geológica. Repare que, como eu disse, é um diagrama em ordem cronológica. Embaixo estão as rochas mais antigas, esse aqui, inclusive, é o que nós chamamos de pré-cambriano, e aqui estão as sequências de rochas que têm fósseis, que nós chamamos de fanerozoico, que está do lado aqui. Então, são classificação das rochas por tempo, ao longo do tempo. Aqui do lado do direito, nós temos o tempo em milhões de anos, porque é uma coluna convencional, não é isso? O tempo em milhões de anos. Mas se nós fôssemos falar em termos de dilúvio, toda essa parte que está a partir de 540 até acima, tudo isso aí pertence ao dilúvio. E abaixo são rochas que não pertencem ao dilúvio. Isso é do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, aqui eu tenho um exemplo, lá nos Estados Unidos, que dá para ilustrar bem o que é a coluna geológica e por que não é necessário que ela esteja de forma completa da base para o topo. Aqui nós estamos no Grand Canyon e nós temos 5 localidades aqui lá no Grand Canyon que aparece a coluna geológica. Veja que aqui no Grand Canyon National Park, no Arizona, eu tenho uma parte da coluna geológica que está lá embaixo, que está na base dela. Quando eu vou para Utah, no National Park de Utah, eu tenho uma outra parte da coluna geológica que já não está mais no mesmo nível da primeira, está um pouco acima, né? Mas tem uma camada aqui que está ligando uma na outra. Quando eu vou para Utah, o Grand Canyon, aqui na terceira coluna, eu já tenho uma outra seção geológica que engloba a segunda e pega parte da primeira. Quando eu vou para a outra coluna minha, lá no Colorado dessa vez, Mesa Verde, no Colorado, eu tenho uma parte de cima da coluna geológica. Embaixo, eu tenho rochas, como eu disse, do pré-cambriano, que não pertencem ao dilúvio, como eu havia falado. E na quinta seção, lá em Utah de novo, no Bryce Canyon, em Utah, eu tenho uma outra seção da coluna geológica, que é uma parte superior. Agora, Maura, se eu reúno todas essas 5 colunas em uma só,
eu vou ter a parte de baixo até a parte de cima. Eu tenho a coluna geológica inteira. Ou seja, só no Grand Canyon eu tenho uma coluna geológica inteira. Basta eu pegar as partes que estão distribuídas em cada região, em cada local, reunir uma sobre a outra, não é? E eu vou ter todas as camadas da coluna geológica, desde o Cambriano até o recente. Então, amigos, a coluna geológica ela existe, ela é real, e é assim que ela funciona. Realmente, em local nenhum, nós não vamos encontrar ela inteira, mas nós vamos encontrar pedaços da coluna geológica que nós podemos montar da mesma forma que nós montamos aqui. Entendi. Nossa, é muito interessante. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, os paleontólogos, eles montaram a organização dessas camadas de acordo com a idade delas, por exemplo. Eles Sim, fizeram a de acordo com a idade. datação. O Mauro, o que eles usam aqui, por exemplo, essa camada aqui está correlacionada com essa, que está correlacionada com essa. O que eles usam? Eles usam dois critérios. Um foi o que você falou, que é a datação, e o outro é o conteúdo fóssil. Se elas têm o mesmo conteúdo fóssil, se os fósseis dessa camada, aqui da primeira seção, aqui no Arizona, são os mesmos fósseis aqui do National Park em Utah, os paleontólogos consideram que a camada é a mesma, ela tem uma extensão lateral. Então, você pode depois juntar essa coluna, a segunda coluna, você pode juntar com a primeira, e assim sucessivamente para todos os outros. Existe um princípio em paleontologia que ele é real, ele não é falso. Camadas com conteúdos idênticos de fósseis têm a mesma idade. Isso é um princípio em paleontologia. Ou seja, camadas que têm o mesmo conteúdo fóssil, os mesmos fósseis, aonde que ela estiver, ela tem a mesma idade. Ou seja, em termos criacionistas, ela formou na mesma época, no mesmo tempo do dilúvio. Se foi no quinto mês, se foi no sexto mês, se foi no quarto mês, se o conteúdo fóssil é igual, elas formaram no mesmo momento. Por isso que a coluna geológica, como eu disse, né, ela é real. É só questão de nós estudarmos e tentarmos encontrar as correlações de uma camada com a outra para nós montarmos a coluna geológica inteira.